Bom, nesta aula nós já vamos estudar a anatomia do pavilhão auricular. Vocês já têm que precisam começar a estudar bastante aí cada região dessa, porque na parte de prática eu vou falar, né, a respeito da anatomia, mas vou passar bem mais rápido. Quando eu falar tal ponto, lá na aplicação, nas aulas práticas, eu vou falar, olha, tal ponto fica na fossa triangular. Então você já tem que saber onde é a fossa triangular. A gente vai estudar ponto por ponto aqui da medicina chinesa e nós vamos também ver o mapa da medicina francesa, da auriculoterapia francesa. Mas é muito importante você saber o que é cada região, onde está cada região, até onde vai, quais são os pontos que estão ali, enfim, você tem que saber mesmo cada regiãozinha dessa, então é bom estudar bastante aí, para na parte prática você já tá sabendo, pelo menos, ter uma ideia, né? Já tá tendo uma ideia de quais são os pontos que estão naquela região, porque como vocês vão ver aqui, especificamente nessa aula, cada região ela compreende basicamente uma parte do corpo ou tem alguns pontos específicos que vão ser facilmente identificados se você souber primeiramente quais são as regiões. Então vai ficar muito mais fácil para você ter ideia de quais são os pontos, de onde estão os pontos depois, porque venhamos e convenhamos, gravar todos os pontos é muito difícil, só com bastante prática. E olhe lá, quanto mais prática, mais a gente vai se apegando em alguns pontos e esquecendo de outros. Mas a gente, pelo menos, tem que saber onde possivelmente está aquele ponto. Exemplo, se eu quiser saber onde está o ponto da cabeça, eu já sei mais ou menos onde ele está. Eu posso não saber a localização específica, mas eu sei mais ou menos onde ele está. Então, se eu quiser encontrar o ponto para a dor de cabeça frontal, se eu sei mais ou menos onde ele está, porque eu conheço a anatomia da orelha, e eu sei como é feita a disposição dos pontos, eu vou entender, eu vou apalpar a orelha do paciente. Se eu não estiver com o mapa na hora, eu vou apalpar e vou perceber, vou ver pela palpação que é aquela região, é aquele ponto que está dolorido, que está com a região no corpo correspondente afetada. Então eu posso utilizar o ponto mesmo não sabendo necessariamente qual é aí onde é a localização adequada, ok? Então vamos lá, vamos estudar essa anatomia aí. Bom, primeiramente nós vamos ver aqui três regiões, né? Três partes. Deixa eu voltar aos poucos aqui para ficar mais fácil. Bom, aqui a gente vai ver a hélix, ou hélix, o hélix, como o pessoal fala também. Eu gosto de chamar a hélix, que é essa parte aqui, ó. Então a hélix, ela começa aqui, né? Dá início aqui, e ela vai até aqui embaixo, até a raiz. Então a raiz, ó, essa parte aqui a gente chama de raiz da hélix, ou do hélix, que é essa partezinha aí. Tá certo? Então, a hélix, ela começa aqui, a raiz dela está aqui, ela vai passar por toda a borda da orelha e vai parar aqui, ó, do lado mais ou menos do sulco, né, dessa fossa aqui, ó, da orelha. Então, você já sabe que a hélix é basicamente essa parte externa, que é a borda da orelha. E a raiz é essa parte aqui, ok? Então, já falei sobre a hélix, está aí o desenho dela. Então, é essa partezinha aí. O tubérculo da hélix. O que é o tubérculo? Vocês vão ver que o tubérculo é essa partezinha aqui, ó, que é diferente. É um pouco diferente. Deixa eu voltar aqui. Dá para perceber aí na imagem que aqui, ó, tem algo diferente, ó. Isso aqui é o tubérculo. Quase todo mundo tem isso. Uns têm um tubérculo menor, né, cortado aqui. A minha, por exemplo, uma das minhas orelhas, meu tubérculo é cortado. Não sei se alguém mordeu e tirou um pedaço, mas enfim. Tem tubérculos e tubérculos. O fato é que todo mundo deve ter um tubérculo aí, mesmo que seja bem pequenininho. Aí você vai identificar o tubérculo, que é essa parte diferente aqui, ó, diagonal aqui, né?
tá aqui a parede aqui, né? Lateral, a parede superior aqui, na horizontal, e aí o tubérculo fica mais ou menos na diagonal aqui. Se a gente pegasse uma esfera aqui, ó, a gente ia ver que tá na diagonal aqui o tubérculo, você vai achar de forma facilitada aí. Bom, aí vem anti-hélix. O que é anti-hélix? Nós temos a hélix aqui e nós temos a anti-hélix, que é a parte que fica à frente da hélix aqui, ó, já dentro da orelha. Então, essa parte aqui compreende a anti-hélix. Hélix aqui fora, anti-hélix a parte interna. Também até aqui, ó o limite. Daqui para cá a gente já vai ver que são outras partes. O limite é esse aqui. A anti-hélix, ela se estende até aqui, mas a gente chama isso aqui de raízes da anti-hélix. Então, vamos lá. Aqui a raiz superior da anti-hélix e aqui a raiz inferior. Ou cruz inferior e cruz superior. Se vocês forem ver, a orelha, ela tem raízes aqui, tem uma raiz aqui, né? E tem raízes aqui, ó, que vem parar aqui embaixo por dentro. E tem outra raiz também que vai parar aqui embaixo por dentro. Então, a anti-hélix tem duas raízes. Uma raiz superior e uma raiz inferior. Ou cruz inferior e cruz superior. Eu sempre chamo de raiz inferior ou raiz superior, tá certo? Então, para vocês, quando eu falar no nosso curso, vocês já sabem do que eu estou falando. Depois, quando pegar o ritmo aí, vocês vão entender certinho. Fossa triangular é a parte interna. Então, na anti-hélix, a gente tem essa parte aqui, ó, que tem o formato de triângulo. Deixa eu voltar aqui. Nessa foto não dá para ver tanto, mas se você for ver na orelha aí de alguém, qualquer pessoa aí, ó, próximo a você, você vai ver que parece um triângulo. É esse buraquinho aqui, essa parte interna, que fica entre as raízes da anti-hélix, é a fossa triangular. Bom, aqui, essa fossa aqui, que eu falei agora há pouco, né, que fica entre a hélix e a anti-hélix, essa fossa aqui, que vem desde aqui de cima até o finalzinho aqui, é a fossa escafoide, ou escafa, tá certo? Fossa escafoide ou escafa. Então, você já sabe aqui, que quando eu falar, fica na escafa, você já sabe que os pontos estão aqui. Você vai também compreender quais são os pontos que ficam aqui, para você ter uma ideia melhor. Daqui a pouco a gente vai ver sobre isso. Você tem o lóbulo, né? Essa parte aqui, todo mundo sabe o que é, o lóbulo, tá certo? E aí, você vê a incisura, o trago, né? Aqui. O trago é essa partezinha aqui, ó. Trago. Dá para ver aí facilmente. E a incisura superior do trago. Tá por aqui. Tá certo? Então, olhando aqui. A escafa tá aqui dentro. Escafa aqui dentro. É essa fossazinha aqui. O lóbulo tá por aqui, é essa região aqui. A parte mais molinha aí da orelha, né? Aqui o trago. Ok? Então, o trago é essa parte aqui. Quando falar em trago, já sabe que é onde nasce geralmente os cabelos aqui, ó. Ok? Então, vamos lá. Aí, assim como nós temos aqui... Assim como nós temos a hélix e a anti-hélix, nós temos também o trago, que é aqui, né? E o antitrago. Está na frente do trago, está na parte de baixo, né? É o antitrago, que é essa outra parte aqui. Parece um pouco o trago nessa parte aqui. Tá certo? Da orelha. Deixa eu mostrar aqui. Pronto. Olha ele aqui, ó. O antitrago, ó. Tá vendo como tem essa regiãozinha aqui, ó? A abaulada aqui, ela é maior, enfim, essa é a parte do antitrago.
E aí nós temos a incisura do intertrago, então já sabe que tem trago e tem antitrago. E a incisura do intertrago. Geralmente eu falo no intertrago. Não é tão didático, mas é mais fácil a compreensão. Tá no intertrago é aqui, ó, no meio, tá certo? Ou incisura do intertrago, como é o nome correto, a nomenclatura correta. E a fossa superior do antitrago, que é essa partezinha aqui. Já no finalzinho aqui, ó, da antihélice, tem essa partezinha aqui, que é a fossa superior do antitrago. Certo? É mais uma partezinha na orelha, dá para perceber melhor. Na foto não dá para ver tanto. Mas é mais ou menos esse... No finalzinho aqui, a gente tem uma diferençazinha aqui, ó, por aqui, ó, que essa é a parte, a fossa superior do antitrago. Ok? Então vamos passar aí. Daqui a pouco nós vamos estudar cada ponto e cada região. Bom, vimos a parte externa da orelha, né? Já viu isso aqui e tal. Já vimos a antihélice, ou já vimos a hélice aqui fora, né? A antihélice, já vimos o lóbulo, o trago, o antitrago. Agora nós vamos ver a parte de dentro, a parte interna, ó. Certo? Que são, na verdade, que é uma concha, né? Essa parte interna é uma concha. E a gente tem a concha cimba e a concha cava. A cimba é a parte de cima. Então, vem do meio aqui, ó, que divide a raiz da hélice. Ó a raiz da hélice onde fica aqui, até onde fica. Tá no meio aqui, parte de cima, concha cimba. Parte de baixo aqui, ó, compreende tudo aqui, concha cava. E aqui é o orifício, né, auditivo, ou do conduto auditivo. A gente não vai usar, não, o orifício. Falou em ouvido, a gente cai fora, tá certo? A gente vai falar de orelha. A orelha é a parte externa. Ouvido a gente cai fora, não tem nada a ver com ouvido. Vamos lá. Bom, agora que a gente viu cada região, então as regiões só são essas, tá certo? Agora que a gente viu cada região, nós vamos estudar cada ponto dessas regiões, tá certo? E os pontos, eles se diferenciam em tipos, que são tipos de zona, as zonas correspondentes. O que são zonas correspondentes? Ponto do joelho, ponto da coluna, ponto do tornozelo, pontos dos dedos das mãos, pontos dos pés, pontos da cabeça, da frontal, né? Ponto occipital, ponto parietal, enfim, pontos que são correspondentes com áreas específicas, então são mais fáceis. Estou com problema na coluna lombar, vai ter lá ponto da coluna lombar. Esse é um ponto de zona, é um tipo de ponto de zona correspondente. São fáceis de compreender, o pessoal entende melhor, vê aí a sua relação, enfim, são bem mais fáceis. Um segundo tipo de ponto são os pontos de Zhang-Fu. Nós estudamos o Zhang-Fu e vimos que tem órgãos e vísceras, né? Então, a gente vai ter pontos de coração, pontos de fígado, pontos de baço, pontos de vesícula biliar, pontos de uma série de coisas. Aí, o que é que entra de diferença entre a medicina chinesa, a auriculoterapia chinesa e a auriculoterapia francesa? E por que eu gosto bastante da auriculoterapia chinesa? Se nós formos estudar a auriculoterapia francesa, nós vamos nos apegar a resultados de testes científicos para determinados efeitos de alguns pontos. Na medicina chinesa, na auriculoterapia chinesa, nós vamos ter esses pontos de Zhang-Fu, que vão nos ajudar muito no nosso diagnóstico e no nosso tratamento. Por quê? Porque a medicina chinesa vê de uma forma completamente diferente o que nós vemos aqui em termos de patologias na medicina ocidental. Então, é muito importante que você compreenda o Zhang-Fu para quando você for fazer um tratamento no paciente, você tratar a causa. Porque usar pontos correspondentes vai amenizar a dor, vai acontecer o efeito analgésico no paciente.
independentemente se você vai usar pontos de Zhang-Fu ou não. Mas você sabe que se você usar o ponto do coração, vai acalmar, vai reduzir a ansiedade. Você sabe que se você usar o ponto do fígado, vai acalmar o fígado, vai reduzir também a ansiedade, vai reduzir as contraturas musculares. Se um problema for muscular, você tem por obrigação que usar o ponto do fígado. Você vai ver que o ponto do baço também, para melhorar a digestão, se o problema é digestivo, enfim. Saber Zhang-Fu é essencial para você gerenciar tratamentos eficientes na auriculoterapia. Tem muita gente por aí que não sabe Zhang-Fu e simplesmente pega protocolos e utiliza os pontos correspondentes. Aí seria muito fácil. Qualquer um poderia aprender da noite para o dia. É só olhar. Ah, esse ponto melhora a dor de cabeça, então vamos usar o ponto para dor de cabeça. Tá aqui, pronto. Botou, tá ótimo. Todo mundo, né? Até criancinhas podiam saber onde é ponto de dor de cabeça. Isso vai resolver? Não vai. E é por isso que esse tipo de metodologia não vai para frente, que é a utilização de protocolos para dor específicas. Então, é muito importante que você saiba quais são os pontos de Zhang-Fu, onde estão cada um deles, e você começar a tratar pensando na linha do raciocínio mesmo da medicina tradicional chinesa. Outro tipo de ponto são pontos do sistema nervoso. Então, ponto do cérebro, ponto do nervo auricular maior, ponto do simpático. Então, cada ponto desse tem as funções. Ponto do cérebro, ele vai ter N funções. Vai ter lá, melhorar o raciocínio, melhorar a atenção, a memória, uma série de coisas. Estimula a liberação de tal substância. Então, tem essa possibilidade? Tem. Pontos do sistema nervoso. Alguns nós vamos ter que utilizar pontos do sistema nervoso no tratamento para iniciar o tratamento, para depois a gente começar a fazer realmente o tratamento de Zhang-Fu. A gente tem que sinalizar para o nosso sistema nervoso que algo vai ter que ser modificado. A gente tem que sinalizar o sistema nervoso para ele entrar em ação. Um exemplo disso são em problemas crônicos. O sistema nervoso meio que deixa de lado os problemas crônicos. Por quê? Porque já se gastou tanta energia com aquele problema e não foi curado, que aí o sistema nervoso, obviamente, o sistema imunológico tem que gastar energias com coisas que realmente vão valer a pena, para impedir que a pessoa fique doente novamente, para melhorar alguns outros sintomas, enfim. Então, geralmente por isso que as doenças são crônicas, algumas doenças são crônicas, porque não há cura, né? E o sistema nervoso ele meio que deixa de lado com o tempo, o corpo se adapta, enfim. Então vamos lá. Pontos do sistema endócrino, né? Também. Então, é muito importante você saber qual é a função da tireoide em termos ocidentais, para você pensar e você também saber quais são as funções do ponto da tireoide na medicina oriental, na auriculoterapia. Então, você estuda o que faz o ponto da tireoide, você estuda o que faz o ponto endócrino, o ponto da parótida, mas é muito importante que você conheça também por que é responsável a tireoide, qual é a base do sistema endócrino, o que é que faz, o que é que não faz, quais são as patologias que têm a ver com o sistema endócrino. Então, isso é muito importante você também estudar, saber, enfim. Pontos de patologias específicas, ponto da hepatite, da tuberculose, ponto da alergia, vocês vão ver que tem esses pontos aí também na orelha. Então, são pontos que necessariamente não são exclusivos para tratar essas doenças. Cada ponto desse pode ter, por exemplo, ponto da tuberculose, pode melhorar uma tosse, que não é tuberculose, mas pode ter efeito sobre a tosse. Ponto da alergia, independente da alergia, funciona. Ponto da hepatite. A hepatite é o quê? Inflamação do fígado. Mas se meu fígado está agitado no meu diagnóstico, eu posso olhar quais são as funções do ponto da hepatite. Se eu não estou tendo muito resultado utilizando apenas o ponto do fígado e o yang do fígado, eu vou lá, em uma das sessões, eu testo o ponto da hepatite, para ver se aquele ponto foi mais efetivo do que o ponto do fígado, mesmo o paciente não tendo hepatite. Então, apesar de terem esses nomes, eles não são exclusivos para essas doenças. Bom, nós já estudamos as inervações, né?
nós já vimos aí a parte anatômica da orelha. Só para recapitular aqui, vocês lembram que a orelha são 4 nervos principais, né? Que são o nervo auricular maior, o nervo occipital menor, o nervo vago e o nervo auriculotemporal. Então, ele está aqui, essas ramificações aqui, ó. Todas as ramificações, você vê que a orelha na orelha tem bastantes pontos. Aqui tem um detalhe, ó. Veja bem. Quando a gente for olhar esse ponto aqui, tá vendo que aqui a gente tem um centro aqui, ó. A gente tem um encontro, né? Nesse nervo aqui, a gente tem um encontro de várias ramificações. E várias ramificações, só para vocês entenderem um pouco melhor. A gente tem, né, que chega aqui, nessa partezinha aqui, já na fossa triangular, na raiz superior da anti-hélix. A gente passa aqui, ó, pela hélix. A gente tem aqui... O que é que acontece aqui? Esse ponto aqui, ó, alguns chamam de NAN, outros chamam de alívio de dores. Na medicina chinesa, alívio de dores. Na medicina francesa, na auriculoterapia francesa, NAN. O que é que acontece? O que será que esse ponto faz quando a gente utiliza ele aqui, a pressão nele ou utiliza a agulha nele? Olha o tanto de área que ele também pode afetar aqui, ó, simplesmente utilizando ele, ó. Então é um ponto, é um centro, né, que você pode aí, ó, gerar reações na orelha aqui, ó, em várias partes da orelha. E principalmente, ó, quando a gente fala em dores articulares, dores na coluna, no ombro, no braço, vocês vão ver que essa parte aqui, ó, geralmente compreende você vai ver que aqui tem pontos para cotovelo, tem pontos das mãos, dos pés, nessa região, joelho, coluna lombar, enfim, toda a parte da coluna aqui, ó. Então é um ponto importantíssimo esse ponto aqui, que é chamado de alívio de dores, ou NAN, né? Então ele tem funções aí muito abrangentes. É muito legal entender disso. Então, simplesmente pela disposição aqui da inervação na nossa orelha, a gente tem como compreender melhor aqui. Tá ok? Então vamos lá. Só por curiosidade mesmo. Vocês já viram também que o formato é de bebê, né? A gente tem uma comparação aí com o bebê. Que comparação é essa? Olhando a orelha de baixo para cima, a gente vai ver que parece mesmo um bebê, né? Recém-formado, dentro do ventre da mãe, em que essa parte aqui, ó, corresponde à cabeça, a parte interna aqui, que corresponde à concha, né? As conchas, é a parte mesmo aqui, ó, do tórax do bebê, então certamente estão os órgãos, enfim. Aqui, ó, tá vendo o braço, as pernas, aqui, ó, a coluna aqui por trás. Então essa região aqui da anti-hélix, ela provavelmente, de acordo com essa imagem, deve corresponder ele corresponde à região da coluna, né? A região aqui, ó, glútea, os dedos dos pés mais ou menos por aqui, não necessariamente assim, os dedos das mãos, ó, cotovelo, ombro por aqui, tá vendo? Então, se a gente conseguir imaginar a orelha como sendo uma representação de um bebê de cabeça para baixo, é só a gente, se a gente tiver em dúvida de onde fica mais ou menos o ponto, a gente pensar mais ou menos dessa forma. Claro que alguns pontos estão bem distantes aí dessa representação, mas é mais ou menos assim, tá certo? Tem muito ponto que bate mesmo. Os pontos da cabeça aqui, ó, o lóbulo praticamente está todos os pontos da cabeça, que vão ter a ver com a cabeça, com o cérebro, enfim. Bom, vamos encerrar essa aula aqui para não ficar muito longa, né? E aí a próxima aula a gente já vê ponto por ponto. Então nós estudamos agora as regiões da orelha e aí na próxima aula a gente estuda aí cada ponto. Aí sim é interessante você começar a tomar nota mesmo, estudar, ver os pontos, testar, olhar na orelha do pessoal, olhar manifestações, enfim. Então, vamos passar para essa parte aí na próxima aula.